Pronto. Bom dia a todos, meu nome é Fernando, eu sou mestrando de medicina na área de tecnologia e ex-chefe de serviço de cirurgia recentemente. Então, o meu tema de mestrado foi um aplicativo que inicialmente pudesse confeccionar um mapa online, onde as diversas pessoas que participam da confecção do mapa, elas pudessem fazer as suas partes sem a necessidade de comunicação interpessoal e de papel. Porque como a gente vai ver aqui durante a apresentação, é uma das principais causas de falha na confecção do mapa e de erros na programação de cirurgias, tá certo? O mapa, basicamente, para quem não sabe, para quem está chegando, é uma planilha onde ficam colocados ali as cirurgias que ocorrerão, os dados dos pacientes, as necessidades que o paciente terá, como, por exemplo, os biópsias e próteses e transfusão de hemoderivados e de vaga ou não de UTI e as conformidades que o paciente precisa ter para ser operado, como, por exemplo, um pré-operatório correto, certo? Então, essa pequena aula, ela visa alertar principalmente os residentes, que são os principais atores, junto com os internos, certo? Nas dificuldades, nas causas e nas tentativas de resolução desse problema, que é um problema muito grave, de suspensão de cirurgias e de filas cirúrgicas, que são problemas naturalmente interligados. Então, as filas cirúrgicas no Brasil representam um verdadeiro problema de saúde pública, certo? E o sistema de saúde precisa dar uma resposta, tá certo? E uma coisa que é muito importante de fazer é a gente usar a tecnologia, que vem sobrando cada vez mais a nosso favor, para evitar diversos problemas que estão relacionados ao uso do papel, como erros de marcação, retrabalho e diversas inconformidades que a tecnologia pode nos ajudar nesse aspecto. Tá certo? Para você ter uma ideia, anualmente no Brasil, a gente faz em torno de 4,5 milhões de cirurgias todo ano, tá certo? Isso é um dado falando em Brasil de cirurgiões, e no mundo são mais de 130 milhões de cirurgias por ano. Isso é um dado antigo, talvez seja mais agora, porque houve essa represada por conta da epidemia de Covid. Isso é um dado de 2019 da Organização Mundial de Saúde. Tá certo? Então, realmente, para os procedimentos cirúrgicos, com o avanço da idade, com o avanço da técnica operatória, eles se tornaram muito mais frequentes do que era há algum tempo. E as cirurgias são um problema de saúde pública, tá certo? E os aplicativos podem ajudar a resolver esses problemas. Qual é o impacto dessas suspensões nas filas cirúrgicas, né? Milhares de cirurgias são adiadas anualmente, tá certo? Você tem um aumento no sofrimento dos pacientes, isso também já está estudado, tá certo? Está demonstrado cientificamente que há um custo psíquico e humano para o paciente que tem a sua cirurgia suspensa, tá certo? Obviamente, toda cirurgia que é suspensa continua na fila e há uma sobrecarga no sistema de saúde, tá certo? E existe uma diminuição da qualidade de vida dos pacientes, na produtividade dos pacientes e dos próprios profissionais de saúde, tá certo? Porque os profissionais de saúde também, eles sofrem psiquicamente com a suspensão das cirurgias, assim como os pacientes, entendeu? Porque eles sofrem as cobranças de diversos outros atores, dos seus chefes, dos próprios pacientes com que eles lidam diariamente, tá certo? Então, eventualmente, um médico que opera 1 ou 2 vezes por semana, ele tem a capacidade de fazer cirurgia de médio porte ali, talvez 4 cirurgias por semana. Quando é um dia suspenso, ele faz só 2, ou seja, uma redução de 50%. Então, é muito importante a gente conseguir diminuir essa taxa de suspensão. Okay? Quais são os principais problemas que contribuem para a suspensão das cirurgias? O mais importante dele é a questão de gestão, entendeu? E aí entende-se por gestão todo aquele conjunto de processos que se envolvem para que o mapa seja confeccionado e aconteça e dê certo, entendeu? Porque um mapa cirúrgico ele começa
ainda no ambulatório, quando o médico faz o pré-operatório, faz os pareceres, depois no internamento do paciente, é preciso naquele dia ter um cirurgião apto a operar aquela cirurgia, é preciso ter os materiais necessários, é preciso de órtese e próstata, é preciso ter os hemoderivados necessários, se houver necessidade de UTI, é preciso ter os derivados de UTI, é preciso que exista mecanismos de redundância no controle, por exemplo, dos exames pré-operatórios, então é preciso ser checados o pré-operatório desses pacientes, tá certo? Então a gestão sim, tem todo esse processo, todas as etapas que começam com o paciente entrando na porta do ambulatório e deitando na mesa de cirurgia e o mapa talvez seja o clímax desse processo, porque é onde você realmente decide o paciente que vai ser operado, tá certo? E vai ocupar uma parte importante dos custos de serviço de saúde, que é uma sala de cirurgia, tá certo? Uma sala de cirurgia parada, ela custa mais ou menos $60 por hora. Então, se 6 horas uma sala de cirurgia é suspensa, são em média quase $400, entendeu? Que não é pouco para um país de desenvolvimento como o Brasil, tá certo? Além disso, a gente tem problema de infraestrutura, tá certo? Que aí é uma coisa que vai para além da capacidade nossa, dos profissionais da assistência resolver, a falta de recursos, tá certo? E, obviamente, a demanda alta, que é um ciclo vicioso. Na medida que você suspende muita cirurgia, você também continua mantendo a demanda alta. A demanda nunca diminuirá se você não consegue dar vazão aos novos pacientes que vão entrando no sistema sem resolver os antigos. Okay? E o que é e-health? O e-health ele se refere às tecnologias digitais para melhorar a prestação de serviço de saúde. Ele inclui a telemedicina, que usamos há pouco tempo, na época da pandemia de Covid, tá certo? Para que ele continuasse prestando assistência sem que o paciente precisasse ter um contato direto com o médico, mas isso pode ser utilizado em várias outras áreas e tem sido. Há muitos trabalhos mostrando, por exemplo, da telemedicina em relação à preparação de cólon, pacientes vão realizar colonoscopia, e esse aplicativo ele conseguiu melhorar o preparo dos pacientes só com a conversa não precisou ser nenhum profissional, necessariamente um médico ou uma enfermeira, tá certo? Mas um profissional de saúde que entra em contato com o paciente, orienta as dúvidas do paciente e melhorou a preparação do paciente do colo. Então é um exemplo de telemedicina. Monitoramento remoto, já tem muitos aplicativos, inclusive no celular também pode ser um aspecto de monitoramento remoto. Até os equipamentos wearables, né? os vestíveis, os telefones e os celulares digitais, eles são um exemplo de monitoramento remoto. Você pode pegar um paciente que tem arritmia, se o teu celular está todo o tempo vendo, e se ele perceber uma arritmia potencialmente fatal, ele mesmo aciona o sistema de saúde, já temos essa tecnologia, tá certo? Os diversos sistemas de gestão hospitalar, tá certo? Para tentar diminuir o retrabalho que é decorrente do uso do papel, tá certo? E os diversos aplicativos, tá certo? A gente tem um aplicativo aqui do meu colega que trabalha aqui, o Rafael, que é um aplicativo que visa a ver como é a evolução do treinamento do residente durante a cirurgia, durante a residência dele, tá certo? Isso é importante, porque o residente é um ator muito importante no hospital, então o desenvolvimento do residente nos 3 anos também, ele faz com que o sistema de saúde funcione, tá certo? Principalmente no que diz respeito à nossa experiência em cirurgia. O residente de cirurgia bem treinado, ele faz com que o serviço de cirurgia funcione, incluindo aí o mapa cirúrgico, tá certo? E ele consegue, inclusive, melhorar o aprendizado em saúde, na medida em que ele consegue ser um multiplicador desse conhecimento, tá certo? Para os profissionais que estão afastados dessa tecnologia digital. Ok? Nós temos alguns casos de sucesso no Brasil, tá certo? Que é o sistema de agendamento online de cirurgias, tá certo? Que foi criado relativamente recente, mas já mostrou alguns resultados, conseguindo reduzir em torno de 25% as filas de grandes centros urbanos. A telemedicina, como eu já falei para você anteriormente, foi muito usada na época da Covid e continua sendo usada agora para que pacientes que moram em longas distâncias, não precisa vir, por exemplo, só apresentar os resultados dos exames, ele mostra online, a gente pode fazer a guia para entrar na lista de espera de maneira remota, tá certo? E também aumentou o aumento de acesso a diagnósticos especializados. Também você pode
botar um colega para falar com um especialista em alguma dúvida que ele tenha naquele momento, em casos de urgência e até mesmo em casos de problemas eletivos. Tá certo? Isso é uma fonte do Ministério da Saúde relativamente recente, 2023, como eu falei para vocês, é uma coisa bem recente, tá certo? Aqui para você ver que o eHealth não é uma coisa muito nova, ela vem há algum tempo sendo utilizado, tá certo? E vem crescendo exponencialmente o seu uso. Esse gráfico mostra o uso muito incipiente ainda em 2018, tá certo? Deu salto em 2020, provavelmente por conta da pandemia de Covid, tá certo? A gente teve que se reinventar e viu que deu certo. Então, vendo que isso deu certo, até 2022, o uso passou a ter uso de até 50% por parte dos profissionais de saúde. Entendeu? Isso deve estar, como é uma prova crescente, e a tecnologia vai melhorando, isso não deve voltar para trás. Entendeu? Isso deve ser uma coisa contínua até chegar no seu limite, tá certo? E basicamente era isso que eu queria dizer para vocês, tá certo? Em um momento um pouco, eu vou apresentar para vocês pelo menos o nosso protótipo de mapa cirúrgico, principalmente para os residentes, que são atores fundamentais na execução do mapa. Eu vou chamar o chefe de serviço também para ele ver, e a gente ver juntamente qual melhoria a gente poderá fazer em relação a isso. Mas em relação para os internos e os residentes, para vocês saberem que isso existe. Vocês obviamente sabem mais do que nós, que vocês são uma geração já digital, já nasceu no mundo digital, entendeu? E que a gente pode usar isso a nosso favor. Aliás, pode não, a gente deve usar isso a nosso favor e a favor dos nossos pacientes, tá certo? O meu foco aqui é em relação ao mapa cirúrgico, tá certo? E por isso que eu quis apresentar essa aula para vocês, porque há custos de diversas formas. Há custos sociais, tá certo? Na medida que as filas aumentam e aumenta o sofrimento da sociedade como um todo, que é o número de saúde pública. Há custos econômicos. Vocês viram que uma hora de uma sala cirúrgica parada custa $60, tá certo? Há custos individuais psicológicos, tá certo? O paciente tem sua cirurgia suspensa sofre muito, os médicos envolvidos, residentes, enfermeiros também sofrem, entendeu? Muito, certo? Então a gente precisa dar uma resposta, tá certo, para esses problemas. Talvez o caminho, muito provavelmente, esteja nos aplicativos eHealth, certo? Obrigado e bom dia.